Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Roberto, o canal Se Encontrar é Preciso. Hoje eu vim aqui para dividir com vocês, principalmente com pessoas que sofrem com transtornos, seja ele qual lá for. O meu transtorno se trata de esquizofrenia, o qual eu vou revelar para vocês como eu me curei da esquizofrenia. Embora eu não esteja ainda 100%, embora a minha esquizofrenia eu acredito que deveria ser um pouco leve, mas eu quero revelar para você o que me fez tomar consciência dos meus transtornos, né, dos meus distúrbios. Em primeiro lugar, foi bastante sofrimento, né? Bastante sofrimento, fiz bastante pessoas sofrerem e sofri muito com isso, então o meu sofrimento me fez ter mais consciência. E através dessa consciência é que eu fui buscar leituras, né? Fui ler. E através da leitura é que eu fui me conhecendo e conhecendo o mundo o qual eu vivo, né? Conhecendo o meu mundo, o meu interno e conhecendo o externo, conhecendo as pessoas. Porque para quem já estudou a esquizofrenia, a pessoa esquizofrênica ela não tem consciência da realidade. E eu falo de esquizofrênico, mas segundo a estatística, tem 1% de esquizofrênico no mundo, salvo engano. Isso que foi o que foi anotado, né? O que foi diagnosticado. Mas existem muitas pessoas que têm alguns traços, algum comportamento esquizofrênico e nem ela mesma sabe. Tem muitas pessoas que usam drogas, consomem álcool em excesso, drogas ilícitas, e talvez é por conta desse transtorno, né? E aí ela encontrou nas drogas ou na bebida alcoólica um meio de equilibrar o transtorno qual ela sente. Eu não era diferente, né? Eu, há muito tempo atrás, como eu venho de uma família a qual minha mãe tinha problemas esquizofrênicos, né? Ela lutou até a morte com a saúde mental, e meu pai tinha problemas com álcool. Eu não sei se ele também deveria ter algum transtorno. Mas vamos aqui para o que interessa. Como foi que eu, né, consegui tomar consciência. Estou cada vez mais, embora eu já tenha consciência, mas eu não estou ainda 100%, não está sendo 100% aplicável, ou seja, eu não estou aplicando 100% tudo que eu aprendi. Como é bem enraizado na mente, né, o transtorno, isso é um comportamento, além de ser cultural, ele é genético, né, ambiental. Então fica enraizado esse comportamento, esse distúrbio na pessoa. Isso vem de geração em geração. Mas tudo começou quando eu usava, aos 20 e poucos anos, 21, 22 anos, eu experimentei a maconha. E na maconha eu encontrei um meio de fuga, né? Encontrei um meio de me relacionar melhor, no meu entendimento, me relacionar melhor com as pessoas. Ou seja, até já disse aqui uma vez no canal, que quando aos 17, 18 anos, ou até antes, eu tinha dificuldade para se relacionar interpessoalmente com as pessoas. Né? Os meus relacionamentos com as pessoas era complicado, e ninguém me entendia, eu não entendia as pessoas, e por conta desse desequilíbrio meu, eu acabava ficando no prejuízo, porque eu não conseguia me defender, né, de certos abusos, e eu ficava muito agressivo, ia acumulando muito ressentimento, muito ódio,
E não é diferente as pessoas, né, com transtorno que não conseguem se defender, ela vai acumulando isso. Mas então nessa idade, eu lembro que meu relacionamento com as pessoas era complicado, né? Eu me desesperava à toa, não tinha um relacionamento saudável com as pessoas, sempre ficando no prejuízo e eu percebia que tinha algo diferente, eu me sentia uma pessoa estranha. Mas aos 20, como eu ia dizendo, eu lembro que aos 17, 18 anos eu tentei entrar numa empresa e eu não tive êxito, né, na hora de passar pelo psicólogo. Tentei várias vezes e nenhum psicólogo me aprovou. E eu lembro que quando eu experimentei, né, teve um dia que eu experimentei a maconha, até inclusive eu experimentei ela aos 16, 17 anos e peguei medo, peguei trauma. Só que quando aos 22 anos, isso após um término de um relacionamento meu, o qual não tive êxito também, o meu relacionamento não deu certo, durou 5 meses só e eu acabei desistindo do relacionamento, embora eu fosse bem apaixonado, gostava bastante da pessoa, mas eu abandonei porque eu não tinha cabeça para lidar com a relação. Chorava o tempo todo, me sentia um verme, me sentia inferior totalmente. E diante disso, a pessoa sempre me levava vantagem, né? É, eu era cacetado, né, psicologicamente, a minha cabeça não conseguia entender, né, na relação eu não conseguia se relacionar saudavelmente, então aquela pessoa a qual estava comigo, ela não entendia nada também e era complicado. Por fim eu acabei separando, mas aí aos 22 anos, né, após um ano depois da separação, eu experimentei a maconha. E aí eu comecei a me sentir melhor. Comecei a me sentir mais equilibrado, entre aspas, e foi quando eu consegui ser aprovado pelo psicólogo. Eu trabalhei nessa empresa por 2 anos, né, e fazendo uso da cannabis. Eu ia trabalhar tudo normal, chegava no final de tarde, eu acabei depois me cedendo a bebida, me entregando a bebida, e aí era cannabis e bebida. É uma ilusão, né? Porque a gente pensa que está conseguindo se relacionar, na verdade a gente está conseguindo passar por cima das pessoas, né? A gente fica um tanto frio, encobre os nossos podres, né? Na verdade, encobriu os meus podres, e eu me sentia bem, então eu não me abalava tão fácil, né? E não era tão fácil intimidado e acabava passando por cima das pessoas. Mas isso durou pouco tempo, né? Porque depois eu conheci uma outra pessoa, acabamos indo morar junto, e foi aí que ela também não suportou. Depois de 10 anos, tive filho com ela, tudo, mas ela não suportou a relação. Mas mesmo ela não suportando a relação, antes de eu ter um surto, né, extremo que eu tive, foi aí que teve o término do relacionamento definitivo, mas antes disso ela estava engolindo, né, eu conseguia interagir com as pessoas, interagir com ela, mesmo ela estava aceitando as coisas. Se eu tivesse totalmente esquizofrênico, eu não, já tinha terminado antes. Foi assim que aconteceu no primeiro casamento. Então, o relacionamento terminou porque eu surtei, né? Surtei sob o efeito de bebida e outras drogas, e acabou, não fisicamente, mas verbalmente eu acabei falando muita coisa que eu não deveria ter falado. Mas aí, após o término do nosso relacionamento, eu comecei a me interessar, a buscar a leitura. E através da leitura eu conheci um livro, né? Eu li um livro, aliás, li várias e várias vezes, né?
Se brincar, eu acabei lendo esse livro umas 100 vezes para entender o que aquele autor queria dizer. Só que eu me iludi, né? Eu me iludi porque aquilo para mim foi tipo, eu achava que eu tinha achado a solução para minha vida, para os meus sonhos, para tudo, né? Eu comecei a depositar toda a minha esperança naquilo que eu estava entendendo do livro. E por conta daquele livro, eu comecei a mudar o meu caminho, né? O lugar onde eu frequentava, embora eu continuava ainda usando drogas, né? E aí acabei me envolvendo com outras drogas mais pesadas, que foi me destruindo mais ainda. Mas mesmo assim, eu ainda relacionava com as pessoas, mas eu dependia de drogas, bebida, enfim. E foi por conta desse livro que a minha ficha caiu mais ainda a respeito, né, do externo, de como é que funciona, né? Como eu disse, conhecido, é dito pela literatura que o esquizofrênico ele vive fora da realidade. E até então eu não sabia o que significava isso. E de fato hoje eu entendo que o esquizofrênico vive fora da realidade, né? Ele se detona com os próprios pensamentos, né? Ele se destrói com os próprios pensamentos, ele cria, né, todo aquele caos dentro da cabeça dele com os próprios pensamentos. E ele se sente inferior a todos e se sente um estranho, né? Ele não entende o mundo o qual ele vive, o espaço, as pessoas, ele não entende. É complicado. Ele não sabe como se comportar. Às vezes ele quer se comportar para agradar em demasia as pessoas, às vezes ele fica irritado, às vezes qualquer coisinha ofende ele. Ele não consegue ter argumento para se livrar de tal, né, de tal argumento de outra pessoa ou fala de outra pessoa. Então ele se perde com os próprios pensamentos e o pensamento detona ele. É assim que funcionava comigo e com certeza com os esquizofrênicos funciona assim também. Mas voltando aqui para a questão da realidade, que o esquizofrênico vive fora da realidade, isso não é só o esquizofrênico em específico. Eu vejo que não é só o esquizofrênico em específico que vive fora da realidade. Mas muitas pessoas, como eu disse, que não foram diagnosticadas, mas estão por aí se drogando, né, em demasia com bebida e outras drogas, e às vezes tomando algum remédio receitado pelo médico, mas que está servindo também, o intuito também é para amenizar aqueles pensamentos negativos qual pessoas têm, né, por conta dos transtornos e dos distúrbios, os quais muitas delas são diagnosticadas pelo médico, né, talvez nem é aquilo, né. Mas foi quando, por conta desse livro, que o autor era um esquizofrênico, relatando a história dele, e eu comecei a acreditar que aquela história dele era minha, né? Eu me identifiquei com os comportamentos dele, ele fala no livro que ele teve problema com droga, que ele era casado, que ele surtava, que foi internado, e isso tudo tinha acontecido comigo, aconteceu comigo. Que ele separou da esposa, que ele foi expulso de casa, etc. Eu me identifiquei, né, totalmente com aquela pessoa. Só não quando se tratava de profissão. Ele já era acadêmico, uma pessoa bem estudada, né, tinha feito faculdade, etc. E eu não. E ele, né, por ironia do destino, ele falou no livro, né, fala no livro que ele trabalhou como secretário de governo na época dele, e eu fui me deixando levar. Isso é um pensamento esquizofrênico também, de estar acreditando nisso, né? Eu estava lendo aquele livro esquizofrênico, mas com um pensamento também esquizofrênico, acreditando que aquela vida daquela pessoa ia se tornar a minha realidade. Eu também ia trabalhar para o governo. Olha a cabeça que, né, o que ponto que eu cheguei. Por isso que eu li esse livro umas 100 vezes. E eu fui desviando o meu caminho de tal, eu fui achando, na verdade, um propósito no que investia minha energia, o meu pensamento, o meu futuro. Eu comecei a acompanhar um tipo de associação, né, frequentar
Câmara de Vereadores. Eu fui me envolvendo na área política, porque naquele livro aquela pessoa também se envolveu com essas coisas, com associações, com questões políticas, e acabou se tornando um secretário de governo lá, né, ele acabou se tornando um assessor de um secretário de governo, algo que eu estava na minha cabeça que eu ia também me tornar, e eu fui caminhando para esse fim, mas mesmo assim usando droga, não estava conseguindo me aderir aos remédios, e, e foi aí que eu, na época, eu estava já aposentado, diagnosticado como esquizofrênico, né? Então, eu fui, além daquele livro, lendo outros livros, lendo outras coisas de esquizofrenia, lendo coisas do Estado, do governo, da política. Inclusive, eu consegui me aposentar porque, quando o médico me diagnosticou como esquizofrênico, eu comecei a ler a respeito da esquizofrenia e achei lá que a esquizofrenia tinha direito à aposentadoria. Foi aí que eu entrei, né, com um advogado e consegui me aposentar. Bom, então, aí eu, lendo aquele livro e outros livros, e vendo, e me envolvendo com essas questões de comunidade, Câmara Municipal, Prefeitura, e fui me envolvendo, me tornando uma pessoa, entre aspas, voluntária. Na verdade, eu estava no intuito, né, de passar por ali para chegar onde eu queria. E foi aí que, através da leitura, que eu fui vendo que uma pessoa com transtornos mentais tinha direitos, né? E eu fui vendo os direitos dessa pessoa. Então, tudo eu estava seguindo para me levar lá para esse local que eu almejava, que era ser assessor de um secretário. Então, eu fui... passava pela psiquiatra, e a psiquiatra foi observando que eu estava ficando muito esperto, muito inteligente, que eu já não tinha mais esquizofrenia. E o meu intuito era deixar de ser aposentado, né, ser curado da esquizofrenia. Olha o que passava pela minha cabeça: deixar de ser aposentado, deixar de ser esquizofrênico, e o governo, né, o estado, o município, de acordo com o que estava escrito, né, você pode procurar e pesquisar, que existem muitos documentos que falam sobre os direitos das pessoas com transtorno, que as pessoas com transtornos de saúde mental, com problemas de saúde mental, elas têm muitos projetos que tendem a levar essas pessoas para elas ser autônomas, né? Para elas se virar sozinho na vida. Eu fui lendo que os projetos, né, a intenção do projeto era levar essas pessoas para poder se virar sozinho na vida e não ser um esquizofrênico dependente do governo, dependente das pessoas, e saber se relacionar, interagir, né, com as outras pessoas. Pois bem, foi lendo esses documentos e almejando essa ajuda, né, do governo, do Estado, das secretarias, que eles iam me encaminhar para a reabilitação, né? Ia me encaminhar pela reabilitação, e através dessa reabilitação eu ia ter ali um trabalho, alguma coisa assim. É o que dizia, né, nos projetos, né, nas leis, que está estampado aí, que se você procurar você vai achar muito. Só que não, só que não. Esse projeto, essas coisas, tudo é para pessoas que já estão curadas, não é para as pessoas que estão doentes, né? Esses projetos, entre aspas, curadas, né? Esse projeto e toda essa ladainha é para encher linguiça, é só para encher linguiça, porque no final, na hora de eu fazer a perícia, inclusive, né, a minha médica, no final, ela
me deu um atestado que eu apenas era um drogado com problemas com droga, né? E através desse atestado que eu era um drogado, o meu problema era droga, ansiedade, então ela me tirou o diagnóstico de esquizofrênico. É o que eu desejava, né? Ter tirado o diagnóstico esquizofrênico. Tirou. E só que eu também desejava ser encaminhado para uma reabilitação, para um trabalho, porque depois de 20 anos ser rotulado como esquizofrênico, um doente mental, um drogado, nada, né, nada mais justo, entre aspas, isso na minha visão antiga, que eles facilitassem, me pegassem na mão e me levassem lá para me reabilitar, e por fim eu ia estar normal, curado de tudo e trabalhando em algum lugar. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu perdi a aposentadoria, fui fazer perícia, não fui aprovado na perícia e me vi sozinho. Me vi sozinho, nem o Estado, nem o governo, nem secretaria, nem ninguém. Nem ninguém para me ajudar. Nem mesmo aquelas pessoas que, no momento que eu estava lá, né, participando das associações, brigando inclusive por direito dos outros, nem essas pessoas tinham forças para me ajudar, porque eles também conheciam o sistema e o sistema é dessa forma. O sistema, ele faz bastante propaganda, enche muita linguiça, mas na hora de pegar para capar é cada um por si. E se você for uma pessoa pobre, com problema com droga, né, for uma pessoa que tem problema de saúde mental, então você está totalmente excluído, porque é esse papo de que as pessoas necessitadas, pessoas que têm problema de saúde mental, se ela for uma pessoa abastarda, bem de vida, rica, aí ela ainda tem uma portinha para ela lá por conta do dinheiro que ela tem, né? Das aparências que ela tem. Mas se você é pobre, usuário de droga, você está no bico do diabo. Então foi isso que me levou à cura, quando eu tomei consciência da realidade como ela é, né? Foi quando eu fui cada vez mais me aprofundando em leitura e fui vendo realmente o que a Bíblia quis dizer e quer dizer para nós. Que a força está dentro de nós, mas para a gente conhecer realmente essa força que está dentro de nós, é preciso a gente passar por tudo isso que eu passei, né? Para hoje, então, hoje eu estou se virando, estou trabalhando, tenho mais de uma renda e vivo procurando mais trabalho para mais renda, né? Estou cada vez estudando mais, tomando mais consciência das coisas e o mais importante, descobrindo que a realidade é que as pessoas são o que são, né? E eu não tenho nada a ver com isso e ninguém tem nada a ver comigo, né? Cada um que cuide da sua vida, né? Então, hoje eu estou mais consciente que eu não caio mais no conto do vigário, nessas armadilhas, né? E estou trabalhando cada vez mais para me libertar desse sentimento de ódio, de rancor, de ressentimento, aceitando a realidade como ela é. No entanto, procurando viver em harmonia com essa realidade assim como ela é, né? Lutando, é claro que não é uma situação fácil, não é um caminho largo, é estreito até que você entenda realmente o mundo que você vive, né? E grande parte das pessoas, infelizmente, elas jogam com aquilo que elas têm, né? As pessoas jogam, tem umas que são insensatas, tem umas que são trambiqueira, tem outras que são mentirosas, tem outras que se colocam como vítima, coitadinha, tem umas que não conseguem se defender, preferem se drogar,
Enfim, as pessoas jogam com aquilo que ela tem, com aquilo que ela pode, né? E hoje eu estou fazendo a minha parte. Então, eu comecei a me curar, estou me curando desse transtorno, esse sentimento de ódio, de rancor, através do conhecimento e do entendimento. É aquilo que Jesus queria nos dizer. Tá? Então, é uma transformação de dentro para fora. Não adianta a gente ficar com raiva, com ódio, murmurar, reclamar, apontar, jogar a culpa. Embora, né, existe aí toda espécie de pessoas nocivas que o intuito é enganar, manipular os mais fracos, mas mesmo assim a gente não adianta ficar com raiva, com ódio. A gente precisa se defender. E a melhor forma de se defender com essas pessoas é a gente saber com quem está lidando. Porque quando a gente não sabe com quem está lidando, fica difícil a gente se defender. Né? E também outra coisa importante é a questão da sua intenção, ou da minha. Né? Qual que é a sua intenção? Você precisa saber qual que é a sua intenção. Porque eu lembro que eu, lá atrás, né, quando eu me casei pela segunda vez, eu era muito legalzinho, muito bonzinho com a minha ex-sogra. Eu não cuidava da minha vida, não cuidava do meu futuro e vivia investindo e sendo legal e bonzinho em demasia, não só com a sogra, mas com todos. Mas eu não cuidava de mim, não investia no meu futuro e não investia na minha pessoa. E é o que a maioria das pessoas cometem, porque muitas delas têm a intenção, né, expectativa, né, deixa eu cuidar dessa pessoa, a gente age com segundas intenções, deixa eu cuidar dessa pessoa, deixa eu ser legal com essa pessoa, porque quando eu estiver caído ou caindo, ela vai me segurar. Lê do engano. Se você está nessa vibe de ajudar as pessoas com segundas intenções, esperando um retorno, você está agindo de má fé. Eu vejo dessa forma. A pessoa está agindo de má fé quando ajuda alguém na expectativa de ser ajudado por ela. Essa ajuda, se a gente tiver vontade de ajudar, se for boa vontade de ajudar mesmo, a gente não espera. Pelo contrário, a gente ajuda e se afasta e esquece essa pessoa. Então foi assim que eu me curei da esquizofrenia, tá? Caindo na realidade, ok? Então o vídeo de hoje é esse, se for relevante, se inscreva e ative aquele sino de notificações. Obrigado, galera. Valeu, tchau.